Fala pessoal, bem-vindo a mais um Nether Talks. Hoje eu estou aqui com Sérgio Batista. Olá pessoal. Ele que é formado em matemática, tem um MBA pela Business School São Paulo. Exato. Também fundador da Vinícola Meron e também presidente da Avini. Exato. Bastante coisa. Bastante coisa. E ex-vice-presidente da Mastercard. Então, muita coisa pra gente aprender hoje. Sérgio, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, um prazer. Prazer estar por aqui. E eu queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória profissional. Sim. Muito bem, eu venho do segmento de pagamentos eletrônicos, né? Então, segmento financeiro, por 30 anos quase aí. Comecei lá atrás, com 15 anos eu fazia programas de computador. Logo comecei a trabalhar em desenvolvimento de sistemas para bancos. E logo comecei também a fazer desenvolvimento de sistemas para cartões de crédito e pagamentos, alguns poucos anos atrás, não é? Logo migrei justamente para o segmento, dentro de pagamentos, segmento de desenvolvimento de produtos e criação de soluções. Os nossos clientes sempre foram os bancos brasileiros, sempre foram as empresas processadoras de cartão de crédito. E assim evoluí nessa carreira. Em um dado momento fazia muito sentido para a carreira, morava em Belo Horizonte, fazia muito sentido para a carreira mudar para São Paulo. E eu tinha acabado de me casar quando recebi o convite para me juntar à Mastercard aqui em São Paulo. E vim e tomei um outro destino também na carreira, que estava no momento em que as bandeiras estavam então se abrindo, né, deixando de ficar dependentes apenas de uma processadora. E era um trabalho de então emissão de cartão e um trabalho de aceitação. Hoje você paga seu cartão em qualquer lugar, não é? Sim. Naquela época não era. Então nós fazíamos aqueles acordos para fazer com que os estabelecimentos aceitassem os cartões. Além de toda a estrutura operacional sistêmica e governança por trás. Então eu trabalhei nessa parte toda, era operações desse segmento. Em um momento deixei de ser operações apenas e fui ser marketing e comercial para a parte de aquisição de transações. E depois também relacionamento e desenvolvimento de negócios com os grandes bancos. Também fazendo parte dessa cena que está hoje, que todo brasileiro tem um cartão de crédito no bolso. Posso dizer que participei diretamente disso, né? Também dentro da evolução profissional, depois aí de quase 30 anos nesse segmento, fui trabalhar na Fiserv, também numa área comercial, levando soluções de pagamento para as pontas, né? Farmácias, supermercados e outros. E já uma paixão aqui no coração, essa coisa do vinho, viajei a vida inteira buscando vinho, enoturismo de modo geral. Uhum. Sabíamos, né, eu e minha esposa, que faríamos alguma coisa assim nesse sentido algum dia, mas como aposentadoria. Mas tendo a chance de conhecer o que está acontecendo em Espírito Santo do Pinhal, e a paixão estava ali, né, de vinho, de fazer algo mais assim, depois de quase 30 anos de experiência na área financeira, justamente decidi enveredar por esse caminho. Hoje sou proprietário de uma vinícola, estou lá fazendo o desenvolvimento da vinícola, da região, junto com outros tantos colegas que estão fazendo o mesmo. E como surgiu essa paixão pelo vinho? Olha, eu nunca fui tomar cerveja, apesar de gostar de uma cerveja geladinha, eu nunca fui tomar cerveja. Então, mesmo mais novo, 20 e poucos anos, eu não era tomador de cerveja, já tomava vinho. Pouco, mas já tomava vinho. E à medida que fui tendo condições, eu fui buscando diferentes experiências. Treinamentos, degustações, viagens com experiências enogastronômicas. Então isso fez parte da minha vida a vida toda, né? Uhum. Eu gosto de cozinhar, também fazia sentido toda a combinação com o vinho e a comida e a alta gastronomia. Então foi isso, foi uma coisa que era natural pra gente. Sim. E, cara, como é que você chegou naquela região, né, do Vale do Encontro, como é conhecido? Sim, é Serra dos Encontros. Serra dos Encontros. Exato. Como que você foi parar lá, foi a primeira vez, se apaixonou? Que é uma região muito bonita, né? Montanhosa, um clima agradável, ameno. Exato. Aliás, chama-se Serra dos Encontros porque ali se encontram Minas e São Paulo, com todos os morrinhos possíveis dos dois lados. Então é muito bonito mesmo, né? Além do terroir, que é muito bacana. Como eu conheci? Eu conheci numa degustação às cegas, aqui em São Paulo. Nós, né, participantes, precisávamos descobrir que vinho era aquele, em termos de uva, ano, região de produção, país de produção, essas coisas assim. E eu acertei 5, errei um, que era um que para mim era um Cerrado Côte do Rhône. Quando vim descobrir que não era um Cerrado de uma vinícola dali, famosa, foi a Pedra Angular, que foi a vinícola Guaspari.
Isso era uma quarta-feira à noite. No sábado eu estava lá para conhecer em loco, bem assim, incrédulo que era possível ter um vinho com aquela qualidade na região. Aquele vinho tinha ganhado uma medalha de ouro pela Decanter, naquele ano, inclusive. Então estava realmente um frisson a respeito, por isso que esse vinho veio parar na nossa degustação às cegas. Só tinha vinho francês, italiano, americano, sabe? Então foi muito interessante. E a partir daí começou a história. Conheci, gostei, comecei a namorar, voltei outras vezes. E a minha esposa gosta muito também. E aí logo, um ano e pouco depois, já estávamos encontrando uma terra e aí estamos. E você acha que tem um estigma, assim, com o vinho brasileiro, com relação aos vinhos de fora? Ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. Está diminuindo. A minha brincadeira lá na vinícola é prove. Prove e tenha as suas opiniões. Aquela coisa de que eu não vou provar não porque é brasileiro, então não presta. Eu acho que as pessoas já estão um pouco mais abertas, mas ainda há alguma questão assim. Nós temos exemplos maravilhosos. Olha a qualidade que o Rio Grande do Sul faz, né, de vinho, Santa Catarina. E agora com a dupla poda, outros estados estão trazendo coisas incríveis também. Então, meu convite para o tomador de vinho é prove. Vinho se faz, gostar de vinho se faz justamente estar aberto pelas experiências. Se abra para essa experiência do vinho brasileiro, porque tem muito, muito boas surpresas. Me parece que é mais uma questão de marketing mesmo, né? Talvez tenha uma tradição muito grande, é vendido como algo com status, né, de quem acaba tomando um vinho de fora. Então, às vezes, pode ser por isso que o vinho brasileiro, mesmo tendo uma qualidade muito boa, acaba tendo esse estigma algumas vezes. Pode ser. Eu acho mesmo que é uma questão de conhecimento. Você acha que é conhecimento? À medida que o cliente final conhecer o vinho, ele vai ver que tem qualidade. Puxa, mas eu posso comprar um italiano por R$ 200, por que eu vou pagar R$ 200 num brasileiro? A minha resposta é simples, prove. Porque depois de provar, você vai ver que o brasileiro foi mais bem feito do que aquele italiano de R$ 200. Não estou falando do italiano de 600, de 1.000. Sim. Tô falando é outro tipo de produto também. São outras questões. Não, e nós temos os vinhos que ainda vão brigar nesta seara aí desses valores. Porque tem aquele que tem o valor pelo custo e tem o valor conhecido por uma questão de que ele já se estabeleceu numa categoria de vinho que, de fato, ele é uma exceção, ele é qualidade, ele é ícone, por aí vai. E é indiferente da nacionalidade. O vinho brasileiro tem vinhos dessas diferentes categorias. E, repito, a qualidade com que se faz o vinho aqui é de primeiro mundo. Na minha vinícola, eu tenho vinhos feitos com barricas as mesmas que os grandes chateaus franceses usam. Tonéis de concreto, dos mesmos que são usados na França. Então, não tem dúvida. Tem vinícolas brasileiras que fazem blends de barricas melhores que blends de barricas americanas, francesas, misturadas e tal. Porque há muita experiência, há muita qualidade. É uma questão, novamente, de provar. E lá na vinícola você oferece tanto os vinhos internacionais quanto os seus próprios rótulos, né? Então, lá eu tenho somente vinhos nacionais. Só nacionais. Eu tenho 70 rótulos oferecidos na vinícola, no cardápio. Somos um wine bar e restaurante. E desses rótulos, 5 são da vinícola. A vinícola se chama Vinícola Merum, né? Nós temos 5 rótulos lançados até agora. Estamos para lançar agora o nosso reserva tinto. Vai ter então o 6º rótulo. E temos outros 65 rótulos de vinhos nacionais. Todos que eu mesmo fui fazer uma curadoria, conhecer o produtor, conhecer o vinho, muitos até eu conheci o enólogo. E então fui levar esse vinho para a vinícola com o objetivo de que o cliente, uma vez ali, pudesse ter diferentes experiências com o vinho brasileiro e ter barreiras a menos para o que nós estamos falando aqui. Então faz parte do DNA da vinícola expandir esse conhecimento sobre a produção brasileira, né? Faz. Que legal. E, cara, quais foram os desafios para montar tudo isso do zero, né? Desde a escolha do local, a experiência do cliente na vinícola. Sim. Como que foram os desafios e esse processo? Como são, né? Ainda estão sendo, né? Eu vou tirar o item dinheiro da mesa, porque esse é um desafio sempre, certo? É muito caro uma estruturação de um projeto assim, e num lugar em que nós estávamos desbravando tudo. Então, construir é complicado, é morro, você não encontra profissionais que têm experiência para isso, muitas horas de trator, muita dificuldade com contratar pessoal para trabalhar. A questão da tecnologia para a uva estava dominada, né? Porque a gente leva a dupla poda. Mas preparar o vinhedo naquela altitude, naquela condição de terreno, foi sempre uma delicadeza. É tudo irrigado, colocar irrigação, eu tenho lá perto de 7 hectares irrigados.
é muita coisa irrigada, e você tem que justamente conduzir isso dentro de uma montanha que vai descendo, né? Eu tenho desníveis de 860 a 980, não, a 1.100 na minha propriedade. Então são muitas dificuldades ali de obra civil, por assim dizer. E claro, mesmo que a tecnologia da dupla poda esteja dominada, a dupla poda colocada ali na minha propriedade, ela tem um comportamento do próprio vizinho. Tem um outro vizinho, que é o próprio conceito de terroir, né? O outro vizinho tem outras características que então vão estabelecer seus desafios. Então, entender como evoluíram as mudas. Nossas primeiras mudas vieram da Itália. Hoje a gente já compra mudas aqui do Brasil mesmo, feito de Poços de Caldas também, de extrema qualidade, e algumas mudas do sul também. Então, entender quais se adaptam melhor para qual variedade. Essa você pode irrigar, essa não deve irrigar. Então, tudo isso são desafios de aprendizado normais, né? Para uma cultura que, pelo mundo afora, é milenar. Nós ainda somos, temos 20 anos, somos bebês ainda engatinhando nisso. Eu acho que a outra dificuldade que hoje a gente ainda vive, a gente falou dela aqui, que é fazer com que as pessoas provem o vinho. Ele tem uma qualidade incrível, mas precisam provar para baixar a guarda. E a outra é levar o cliente para a região. O enoturismo é que efetivamente paga a viticultura. Se eu produzir o vinho para vender numa prateleira de terceiros, eu tenho que produzir uma quantidade muito grande, vou trabalhar com margens menores para que todos possam ter margens adequadas. Se eu conseguir vender num ambiente em que eu tenho um wine bar, uma loja, alguma coisa assim, eu tenho uma condição, então, de oferecer diferentes experiências para o cliente e ter também margens melhores, né? A dificuldade hoje... vendendo só o vinho, né? Você vende a experiência junto. Experiência e tal. Então, hoje nós trabalhamos muito para desenvolver a região como uma região de enoturismo, que é a região da Serra dos Encontros, as cidades de Espírito Santo do Pinhal é base, Jacutinga, a Albertina, a Santo Antônio do Jardim, são as cidades núcleo da Serra dos Encontros. Te falei 2 cidades de Minas e 2 de São Paulo aqui, né? E o objetivo é desenvolver aquilo ali como um destino turístico. E estamos em processo, e o destino turístico não se faz da noite para o dia, então estamos em trabalho. Essa é uma dificuldade, mas é também um processo esperado. E você já entendia alguma coisa das questões técnicas do plantio? Nada. Não, alguma coisa assim, mas de curioso, Meio vai. básico, Sempre lendo né? muito e tal. A hora que você tem que tomar decisões, ou participar da tomada de decisões, porque ainda que o técnico diga, faça isso ou aquilo, eu quero saber por que eu estou autorizando, né? Aí fui estudar, fui fazer até uma pós-graduação em enologia, etc., para que eu pudesse ter mais condições de navegar nesses Tomar uma boa assuntos aí. decisão. Exatamente. Caramba. E como que é feita essa comunicação? Qual que é o trabalho que se faz para conseguir estabelecer a região como uma região de enoturismo? Olha, muitos pilares aí. Em São Paulo, acho que a mais famosa hoje seria a região de São Roque, ali no estado de São Paulo. Talvez por contingente, sim. Ela é muito famosa e está muito próxima. Está a 50 quilômetros de São Paulo. Nós ali estamos a 200 quilômetros de São Paulo, uma cidade, uma região que sempre produziu café. E produzindo café, o café não tem essa condição de turismo. Ela não desenvolve o turismo como se desenvolve o enoturismo, né? É claro que o café se vale muito do turismo, mas ali não tinha ainda começado essa veia de turismo forte assim. E a comunicação é base, então, à medida que a gente tem mais projetos fazendo sua específica comunicação, Instagram, Google, influencers, e também posicionamento na mídia, em eventos como esse, tem alguns aqui hoje, inclusive, é que a gente se faz conhecer, como vinícola e como região. É a nossa associação, que é a Vini, a Associação dos Vitivinicultores da Serra dos Encontros. Não está presente aqui esse ano, porque efetivamente não deu tempo de nos organizarmos para tal. Mas o ano que vem certamente estaremos. Então, assim, comunicação é chave pelos diferentes canais. O grande objetivo, então, da Vini é estabelecer a região, então, desenvolver o turismo na região. Como associação, temos diferentes objetivos, né? Mas uma prioridade é justamente tornar a condição turística execuível para todos. Então, se eu sou um viticultor, eu tenho diferentes necessidades que a associação trabalha, a gente fala de técnica, a gente fala de compra coletiva, uso e não abuso de defensivos e outras questões, mas também falamos de representatividade junto aos diferentes órgãos municipais, estaduais e federais para falar das nossas necessidades da região. O objetivo é ter a região sinalizada, estradas asfaltadas, incentivo financeiro para montar uma fábrica uma vinificadora ali, e por aí vai. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento que a Vini tem como prioridade.
Quantas vinícolas tem na região ali, mais ou menos? A grande região, que envolve mais que as 4 cidades que mencionei, vou colocar umas 8 cidades, são mais de 80 projetos. Mais de 80 projetos. Mais de 80 projetos. Somente na cidade de Espírito Santo do Pinhal eu posso listar umas 42 e no entorno mais umas outras 20. Então eu tenho outras 20 em cidades aí a um largo de talvez 30 quilômetros de distância de Pinhal. Então tá muito grande, está acontecendo. Tá Tá acontecendo. acontecendo. E como que funciona a diferenciação do produto em uma região que tem tanta vinícola? Não obstante o fato que todos estão então começando, poucos têm, poucos eu digo, 2 ou 3 talvez tenham 10 anos, a maior parte tem 5 anos e muitos têm 2 ou 3 que só começaram, né? Então estão aprendendo ainda que cada tem o seu próprio produto. E a diferenciação ela já começa a aparecer. Número 1, terroir. Puxa, mas a região produz muito Syrah, todo Syrah é igual. Não, não é. E principalmente a partir do segundo, terceiro ano de produção, a planta já apresenta com facilidade as características daquele terroir em que ela é produzida. Você soma o terroir, que está à mão do homem aí, mas você soma ao terroir esse cuidado de gestão de campo e depois a verificação. O enólogo é um artista, então, que ele pega uma pedra bruta, que é essa uva boa, de qualidade, que veio do terroir, e vai fazer desta pedra uma ótima obra de arte. E este vinho depende da mão desse artista também. Então, diferentes enólogos estão entregando também seus valores. E aí eu tenho, como produtor, uma perspectiva, o meu vizinho tem outra perspectiva. Um vinho mais forte, mais leve, mais barricado, mais denso, mais isso, mais aquilo, combinado ao que a terra me dá. Os produtos estão se diferenciando. Mas vamos lembrar que a gente está falando de uma ciência, de uma cultura de 100 anos, de 1000 anos. Né? Daqui a pouco a gente está fazendo muita coisa diferente. É isso. E na questão mais técnica, assim, na produção de vinho, qual que é o fator que mais influencia? É a variação do clima? Bom, qual que é o maior desafio que você tem, às vezes, para tentar uma padronização maior, assim? Né? Bom, somos produtores agrícolas. O produto uva, produto agrícola, é delicado. Ele sofre como qualquer outra cultura, sofre se tiver seco demais, se chover demais, tá certo? Se ventar demais. Então, tudo isso, todos esses são fatores que vão influenciar na produção. Então, a gestão de campo é muito importante para que você consiga chegar no momento da colheita com uma uva de qualidade. Não se faz vinho bom de uva ruim, mas você faz vinho ruim de uva boa, certo? Aí é enologia. Mas então eu tenho que me esmerar ao máximo para conseguir vencer essa etapa e entregar uma uva de qualidade. E sim, olha, a gente é dupla poda. Então, fevereiro, está todo mundo podando e começa a brotar. Certo. Já para fazer a produção em julho. Só que se continua chovendo, imagina que março tem um pouco de chuva, nem é tanto assim, um pouco de chuva e bastante calor. Sim. O calor e a umidade trazem fungos. Os fungos são nocivos para a lavoura. E é resultado de um país tropical. Então o calor é escorchante, uma temperatura que vai a 32, 35 graus de uma noite que acabou de chover. Então a situação é adequada para o fungo. Como é que você lida com o fungo? E se o fungo, se ele vier mais atacado por uma outra condição climática, você tem uma vinha que pode sofrer mais ou menos. Só para dar um exemplo, né? Então tem muitos desafios agrícolas aí. E depois tem a parte da verificação. Você tem que ter o artista trabalhando com essa uva, e aí sim é incrível a transformação que você pode obter com uma uva e depois chegar no vinho, e que tipo de vinho você pode obter no trabalho do enólogo. É muito legal. Legal. Você disse que você tem um background de desenvolvimento de sistemas, programação. Tem hoje ferramentas com inteligência artificial, todo esse boom, que ajudam você na produção, na gestão lá na vinícola? Para gestão, sim, claro. A gente usa sistema bom, primeiro, naturalmente, gestão de caixa, estoque, quantos a pagar, receber, tudo isso. Todos os informes são feitos de maneira eletrônica, quase que automáticos também. Nós temos análise do solo, não que eu faça análise do solo, mas eu recebo os dados de análise do solo. Tem softwarezinhos que trabalham e ajudam o agrônomo já a tomar as decisões de o que fazer. Assim como as análises químicas do vinho, você vai fazendo análises químicas no meio do caminho e o software vai te dizendo, olha, se você quer mais isso, você não tem que colocar aqui um descalcificante, ou diminuir essa acidez e tal. E é claro que o enólogo já tem essa formação e tudo isso junto traz um produto legal. Ajuda nessa captação de dados. Sim, sem dúvida. Sem falar de benesses de campo, que a gente ainda está engateando, mas dá para fazer. Tem captação de clima,
captação de evolução da própria planta, né, nas diferentes fases. Isso manda para o computador, e aí você vê se ela está evoluindo adequadamente, se a seiva está fluindo bem e tal. Eu não tenho isso na minha propriedade, mas eu já vejo alguns usando, e a gente vê benefícios em breve, sim, com certeza. Que legal. Eu já vi algumas coisas na área de proteção ambiental, com uso de drones. Totalmente. Eu falei, poxa, totalmente. deve dar para transferir também na área da produção agrícola também. Totalmente. E a gente fiz um voo de drone, você falou de drone, é interessante. Fiz um voo de drone lá, numa área que é uma área de app que eu tenho, anexa a uma outra que tinha sido café, etc, e tá lá parada, mas muito mato. E o objetivo é fazer um reflorestamento. E justamente esse levantamento de drone nos mostrou o que era só a braquiária separada e identifica as árvores onde estão, então a gente já plota onde virão as árvores de reflorestamento, que vão então tornar aquela região mais agradável, mais interessante. Tudo software de filmagem e de inteligência colocando tudo junto. Tem muito para fazer ainda. Tem muito pra fazer. E você mencionou algumas vezes da arte de fazer um vinho, né? Sim. E eu entrando no Instagram da vinícola, inclusive, lugar maravilhoso, vale a pena ir lá conhecer. Obrigado. E eu vi que também que tá no DNA essa questão da arte, da música, junto com a gastronomia. Sim. Está bem junto, presente no... Aproveito para fazer um convite a todos, inclusive, venham para a Vinícola Merum, em Expedição do Pinhal. Merum significa puro vinho. Puro vinho. E a gente se vale dessa pureza, porque a arte, na verdade, é a pureza de expressão. E justamente a arte são os pilares da nossa marca e da nossa atuação. Então é a arte do bem receber, a arte do vinho, da gastronomia, da natureza que nos brinda, que nos recebe, né? E permite essa transformação que traz, então, a agricultura e que nos permite gerar tudo com o vinho, certo? Então, os nossos vinhos, por exemplo, têm rótulos que têm nome de tempos da música clássica. Linha andante são vinhos brancos, que é o ritmo inicial da música clássica, e Alegro, que é um vinho mais intenso, é a linha de vinhos tintos, né? Além dos espumantes que temos. Então, sim. E faz parte da nossa proposta que nós possamos ter quanto mais expressões de arte da natureza ali conosco. Eu já tenho algumas obras de arte expostas ao ar livre, Legal. tem outras por vir, tem muita obra ainda para acontecer, e à medida que as obras acontecerem, esses spots vão ficar sendo revelados. Já fizemos exposição de quadros, aulas de pintura lá, e queremos continuar assim. No dia do nosso aniversário, eu tinha vários artistas, atores, na verdade, vestidos de Baco. Um era um perna de pau, o outro era um cuspidor de fogo, o outro era um poeta. E aí estava tocando uma música, parava tudo, esse poeta assumia o microfone e contava então uma poesia relacionada ao desenvolvimento, seja da arte ou do vinho, pelo tempo da sociedade. Então, está no nosso DNA e espero que a gente possa fazer muito mais. Não ganho dinheiro com a arte. A arte é o pilar da minha marca, mas nós não ganhamos dinheiro com a arte. Então, o artista que ali vai, ele está fazendo propaganda para ele vai colocar as obras de arte, ele vai vender, vai ganhar, a gente não fica com nada disso. A produção, é um incentivo mesmo. Faz parte do que a gente entende como nosso retorno à sociedade, né? Então, a coisa do equilíbrio, do respeito à sociedade, passa pelo emprego que a gente oferece, passa pelo respeito e a liderança dos funcionários como se fosse uma família, consumir produtos locais que ali estão, né? Tudo que a gente faz é de produto local, seja na gastronomia quanto no vinho, e a arte também. Então, completa a nossa proposta. Que legal. Sérgio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tem mais alguma coisa que você queria dizer que eu acabei não perguntando? Também, se quiser passar as suas redes sociais da Vinícola também, pessoal que está assistindo. Muito bem. Eu agradeço muito o convite, um grande prazer que possamos estar aqui. Como eu disse, é importante para todos nós que nós possamos falar do que está acontecendo ali, né? Há um desenvolvimento, não estou sozinho, tem ótimos projetos em desenvolvimento neste momento, tem uma atenção muito grande das autoridades públicas também, tem um esforço muito grande. E que as pessoas saibam da qualidade do vinho brasileiro, que possam vir visitar a região da Serra dos Encontros. Venham à Vinícola Merum, @Vinícola Merum no Instagram. Será um prazer recebê-los. E tem muitas outras vinícolas também para conhecerem por lá. Muito obrigado. Show de bola, obrigado. Legal. Pessoal, sigam a Netter no Instagram, @Netter Lavadoras, e também se inscrevam no nosso canal no YouTube, Netter Talks. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Foi um prazer.